tarde, são 17 horas do dia 8 de novembro de 2025. Houve um tempo em que ontem se comemorava o aniversário da Revolução de Outubro de 1917 pelo calendário gregoriano, né? Então, ontem, como aqui no Trilhas da Democracia, a gente comemora, né? Então, ontem foram comemorados 108 anos da Revolução de Outubro de 1917, mas hoje é dia 8 de novembro e o Trilhas da Democracia Conjuntura recebe o economista Adhemar Mineiro para um diálogo sobre a seguinte pergunta: uma nova bolha vem por aí? Que é exatamente o título de um artigo que foi publicado ontem no site Terapia Política, eis o link aparece agora, né? Onde Adhemar trata exatamente, procura responder essa pergunta. Tudo bem, Adhemar? Seja muito bem-vindo mais uma vez no Trilhas Conjuntura. Boa tarde. Boa tarde a todos. Marco, Normando, tudo tranquilo. E, como sempre, compondo essa bancada virtual, o advogado, assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Prazer estar de volta. E tudo bem, Adhemar? Prazer revê-lo. Hoje é dia 8, você lembrou do dia 7, eu estou aqui pelo menos com meu copo Stalin para lembrar da data. E Adhemar com a camisa vermelha. Só eu que fujo a regra com a camisa amarela. Bom, como esse programa está sendo ao vivo, então comentários e perguntas poderão ser enviadas pelo chat, que serão lidos os comentários, lidas as perguntas no momento apropriado. Adhemar, eu queria fazer inicialmente uma série de perguntas. Deixa eu retirar aqui o... Pronto. Eu queria fazer inicialmente uma série de perguntas no sentido bem didático para introduzir essa nossa discussão de hoje, né? E a primeira seria: quais são os elementos que caracterizam as várias bolhas econômicas que já aconteceram na história do capitalismo, começando pela famosa bolha das tulipas na Holanda do século XVII, nos idos de 1634. Primeiro, né, o que está presente, o que caracteriza essa situação de uma bolha econômica? Ato contínuo, né? O que houve de particular, né, para a gente, depois dessa primeira resposta da Adhemar sobre o que está presente em todas as bolhas econômicas da história do capitalismo, o que há de particular nessas duas mais recentes bolhas, aquela da internet do final dos anos 90 e a mais recente, a das hipotecas podres, subprime, de 2007 e 2008. E aí eu queria que você já introduzisse isso que é o tema central do programa de hoje, né? Quais são os sinais de que esteja por vir uma nova bolha econômica vinculada a essa euforia, né, relativa à inteligência artificial? Por favor, Adhemar. Eu acho que a Adhemar congelou. Vocês estão vendo? Porque, para mim, de vez em quando tá fugindo a imagem. Mas vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Você chegou a ouvir a minha última pergunta, não? Na verdade... Tu chegou a ouvir ouvi a sua pergunta. Sim. Então, por favor.
Então, o que caracteriza o mercado financeiro é, digamos, o capitalismo sempre é especulativo. Não é? Mesmo quando você está falando do ponto de vista da produção capitalista, você está apostando nos preços futuros, de alguma maneira, né, dos produtos, apostando na demanda que você não conhece. Né? Então, existe sempre um componente aí especulativo no funcionamento do capitalismo. O que a gente chama de bolha, na verdade, e aí a gente, quando fala isso, normalmente está se referindo muito ao mercado financeiro, né, embora essa referência que você fez aí às tulipas, né, seja uma bolha comercial também, né? Mas o que você está falando, na verdade, é esse descolamento entre o valor dos ativos, né? E especialmente quando a gente está falando no período mais recente, a gente normalmente está falando de ativos financeiros que têm os seus valores muito flutuantes, né? Caso você citou aí a bolha imobiliária, né? A bolha lá do subprime na primeira década desse século, né? Mas agora a gente também está tendo alguma coisa em relação a isso, quer dizer, são ações, são derivativos, são ativos que permitem que os preços se descolem muito. Né? Como o mercado é um mercado sempre de apostas, né? Na medida em que isso acontece, isso pode estar acontecendo e a gente pode não ter percebido, porque está havendo um processo de apostas. Né? E essas apostas podem se concretizar ou não. Né? Então, o grande momento de virada desses processos, normalmente é quando alguém começa a sentir a pulga atrás da orelha e começa a dizer: bom, será que os preços não estão absurdamente altos? Será que não é a hora de reverter isso aí? Né? Então, do mesmo jeito que inflou, ela pode desaparecer, pode explodir ou pode desinflar muito rapidamente. Né? Então, e quando acontece esse processo, como os valores estão muito ligados, né? Então você tem ações, por exemplo, você pode usar aquelas, ou vamos pegar o exemplo do lado das hipotecas, que é mais claro, né? Então vamos usar aqui o Normando como cobaia. Né? O Normando chegou, tomou uma dívida, né, e comprou um apartamento, no momento que os apartamentos estão se valorizando. Né? Então, aquele apartamento que ele comprou, ele pode usar como garantia para alavancar novos créditos para comprar outros apartamentos. Correto? Então, ele vai alavancar o seu dinheiro. Né? E enquanto esse apartamento estiver subindo de valor, ele vai poder alavancar mais dinheiro. Correto? Então, o que ele alavancou agora, no segundo momento, ele pode alavancar mais dinheiro ainda. E com o novo que ele comprar, isso vai estar acontecendo a mesma coisa. Né? Então, com as ações também acontece isso. Você compra ações e com aquelas ações você pode alavancar recursos para comprar outras coisas. E aí esse processo é um processo crescente. Né? Até que alguém chega e diz: bom, será que não está chegando no limite? E aí mais gente pode começar a ficar na dúvida se os valores vão subir ou não. Se os valores começarem a cair, daí acontece um processo que é um processo crescente, não, ou decrescente nesse caso, muito rapidamente. Por quê? Vamos voltar ao Normando. Aquele apartamento que ele tinha comprado e com o qual ele alavancou crédito, né, cai de valor. Né? Então, o banco, que muito gentilmente até pode ter ligado para ele oferecendo um crédito, dizendo: o teu apartamento que você comprou aqui por R$1 milhão está valendo 3. Você não quer pegar mais dinheiro porque você tem mais garantias para dar nesse momento. Né? Acontece o contrário. Aquele apartamento que valia 3 milhões passou a valer 1,5, caiu a metade do valor. Aí
o gerente, ao contrário, vai ligar bravo para o Normando e dizer: olha, você está aqui sobreendividado, porque você tomou uma dívida de 3 milhões, mas você só tem garantia de 1,5 milhão. Mas isso não dependeu da vontade dele, isso aconteceu porque o mercado jogou para baixo. Né? Então, o mesmo gerente que, no momento anterior, alegremente oferecia crédito para ele, agora, bravamente, vai dizer para ele: ó, você tem que começar a pagar. Né? Você tomou crédito demais. Esquecendo que foi ele mesmo que ofereceu o dinheiro. Né? Então, o mercado funciona dessa maneira. Se ele começar a cair, ele vai cair dessa forma exponencial. Né? Por quê? Porque os recursos que serviram para você se alavancar na alta são os recursos que vão faltar no momento seguinte, que vão forçar com que a baixa também seja mais íngreme. Né? Então, é desse jeito que funcionam as coisas, e por isso que as pessoas se referem a uma bolha, porque quando começa a acontecer isso, pode estourar. Qual foi o alarme que foi dado nesse momento? É que alguns analistas que têm alguma referência no mercado começaram a dizer: opa, está meio alto demais os valores. Né? O mercado, em geral, ele se comporta como manada. Né? Inclusive, os profissionais do mercado. Né? Vamos dizer, nós três somos aqui profissionais. Muito provavelmente, nós não vamos querer que um de nós erre e os outros dois acertem. Certo? Porque quem errar sozinho vai ficar caracterizado como um incompetente, um cara que não se pode confiar, etc. Se nós três errarmos juntos, nós sempre vamos poder dizer: não, todo mundo errou porque os dados mostravam uma coisa errada mesmo. Né? Então, na competição por fundos que nós três fazemos para aplicar fundos, nós não seremos caracterizados como incompetentes, não é? Como profissionais não confiáveis, porque todo mundo pensou da mesma forma. Agora, se dois pensarem de um jeito, um pensar de outro jeito, e quem pensar diferente errar, aí você tem uma perda de confiança. Né? Então, o mercado também ele age dessa forma e acaba, digamos, sancionando esses comportamentos de manada. Né? Por quê? Porque ninguém quer errar sozinho. Né? Então, esse é o primeiro ponto, e é porque, digamos, as bolhas estouram em algum momento. Do mesmo jeito que inflaram, né, elas desinflam muito rápido. Né, e bolha desinflando muito rápido, a tendência é estourar. Né? Então, essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa, né, é que é interessante a gente dizer que, no período mais recente, a gente tem um comércio no mercado financeiro de valores que estão vinculados a coisas intangíveis. Né? Então, você citou duas crises do passado, que são crises que têm uma relação muito distinta. Né? A crise das .com, lá na última década do último século, essa crise da internet, ela estava baseada numa sobreavaliação sobre as possibilidades de ganhos envolvidas no desenvolvimento de programas de internet. Né? Então, chega uma hora que você começa a financiar qualquer coisa e essas coisas viram empresas que vão ao mercado e são comercializadas por bilhões de dólares de uma hora para outra. Né? Então, você desenvolve um pequeno software e aquilo vira uma mina sem que ninguém entenda muito por que aquilo é uma mina, simplesmente pelas possibilidades subjetivas que isso tenha de gerar dinheiro no futuro. É o que está acontecendo um pouco agora com essa ideia da inteligência artificial. Ninguém sabe muito, digamos, do ponto de vista prático, quais são as potencialidades, quais são as possibilidades futuras. Estima-se que tenham muitas possibilidades, não é? Mas não tem infinitas possibilidades. Então, em algum momento, isso tem que ser checado, qual o valor real dessas possibilidades. Isso daí difere um pouco da crise lá da primeira década desse século, que é a crise
das hipotecas, porque as hipotecas estão baseadas em imóveis e os imóveis têm mercado muito preciso, né? O problema da crise das hipotecas é que os valores dessas hipotecas eles foram embutidos em derivativos, que são apostas de segunda linha, não é? Como você juntasse um monte de coisas diferentes, que às vezes a gente tem nesses fundos de ação que alguns fundos de investimento que te oferecem, não é? Você tem alguns recursos disponíveis e te oferecem um fundo de investimento e nem sempre você vai checar o que está naquele fundo de investimento, não é? Então, lá dentro tem uma parte de títulos públicos, que são mais seguros, mas tem também outros ativos que são mais inseguros, não é? Na época da crise do mercado imobiliário, não é? Da crise da subprime, o que acontecia? Você embutia dentro de derivativos pacotes vinculados a hipotecas que ninguém sabia exatamente qual era o valor e, digamos, as pessoas só foram descobrir que tinha um problema quando o problema aconteceu. Até aquele momento, o valor só subia e todo mundo apostava que ia continuar subindo. Quando caiu, tem um filme famoso sobre isso, se eu não me engano, chama Grande Aposta, ou um nome parecido com isso, que mostra isso. Quer dizer, alguns poucos começaram a perceber com números, não é? Que não tinha lastro nenhum o que estava acontecendo. Quer dizer, não tinha aqueles valores, eles não tinham nenhuma aderência à realidade. E, a partir daí, você explodiu aquela bolha, aí levou à quebra de países, como a Islândia, por exemplo, para lembrar da época, e a crise de grandes instituições financeiras, não é? Sejam fundos de investimento, sejam as empresas de crédito imobiliário, os bancos de crédito imobiliário dos Estados Unidos, que quebraram, sejam alguns outros grandes bancos de varejo que quebraram também nessa época, não é? Então, existe essa diferença, não é? Mas a diferença ela foi turvada, de certa forma, pelo fato de que os valores do mercado imobiliário eles foram embutidos nesses derivativos e aí esses derivativos eram comercializados no mercado internacional, desvinculados dos detalhes dos derivativos que, dentro do pacote, levavam, às vezes, ativos podres, né, ligados ao mercado imobiliário, e quando estourou foi tudo junto, né? Então, esse é o processo. Eu sei que não é um processo simples, né? Eu tentei aqui ilustrar com essa brincadeira aqui com o Normando, porque é um processo que, para um leigo, é sempre um processo. Aliás, até para os especialistas é um processo difícil. Se fosse um processo fácil, todo mundo perceberia quando ia subir excessivamente e quando ia começar a cair. As pessoas não mesmo às vezes, operadores experientes do mercado, não percebem concretamente, ou mesmo se percebem que tem algum problema, acabam tendo esse comportamento de manada que eu estou citando, que os impede de ir contra a corrente, né? Ademar, só antes de passar a palavra para o Normando, tem esse comportamento de manada que é seguido por um efeito dominó, que é o da crise, né? Se a gente for comparar a crise de 2007, 2008 com a crise do final dos anos 90, a crise de 2007, 2008 teve um efeito dominó muito mais potente do que aquele anterior, ou seja, a capacidade do estouro da bolha penetrar em várias esferas do sistema capitalista foi muito maior do que aquela anterior, dos anos 90, e, por fim, existe a possibilidade, caso essa bolha que está se formando ela venha a estourar num futuro, existe uma possibilidade disso levar a uma crise mais ampliada do capitalismo? Então, qual a diferença das crises? A crise das .com, primeiro, ela estava muito mais circunscrita aos Estados Unidos, às bolsas dos Estados Unidos, especialmente a Bolsa de Nova York, né? Então, essa é uma primeira característica. E, segunda, ela estava muito circunscrita a um setor específico, que é esse setor de desenvolvimento de software.
Claro que quando você olhava de perto naquele momento, você também teve uma crise do setor de energia, você teve outras crises que aconteceram também, né? Mas ela estava muito centrada no setor de tecnologia, especialmente de software, né? E muito centrada nos Estados Unidos. A crise de 2007 e 2008, o primeiro sintoma de que a coisa era muito maior é porque os derivativos que tomaram um papel extremamente grande no mercado começaram a circular a nível internacional, né? Então, quase todas as bolsas do mundo circulavam esses papéis, né, vinculados ao mercado americano e dentro dos Estados Unidos fortemente baseados no valor de títulos hipotecários, né, de hipotecas. Né? Então, quando a coisa começou a estourar, comprometeu rapidamente o mercado internacional. Né? Então, a primeira sinalização, eu acho, foi que logo no comecinho estavam tentando falar muito de uma crise dos Estados Unidos, até que um banco francês, né, se eu não me engano, o BNP Paribas, ele meio que levantou a mão e disse: opa, eu estou comprometido aqui também, eu tenho aplicações pesadas em derivativos que estão lastreados em títulos hipotecários dos Estados Unidos. E aí se percebeu que a crise era muito maior, não é? Porque aí você começa a atingir outros bancos, esses bancos têm que reduzir os seus créditos, seus clientes tradicionais começam a ter escassez de créditos e aí também tem problemas. Vale, inclusive, a gente lembrar que naquele momento, que era o momento, inclusive, de crescimento rápido no Brasil, empresas brasileiras são atingidas. Não é? É o caso da Sadia, não é? É o caso da Aracruz Celulose e o caso também de alguns bancos. Não é? Então, essa crise chega aqui, tanto que você tem uma intervenção pesada, não é? E o que evita que a crise no Brasil ela seja tão aguda quanto foi em outros países e que aqui você tenha tido uma recuperação muito rápida, é que você tinha uma quantidade grande grande e poderosa, né, de instituições financeiras públicas, né? Não estou falando só de bancos públicos, né? Eu estou falando também de fundos de pensão, por exemplo, que são acionados nesse momento, né, para dar suporte financeiro e, por exemplo, só lembrando do caso da crise da Sadia, isso leva à conglomeração na área de processamento de carnes, né? Então, isso é feito através da participação de fundos de previdência, como o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, né? A Previ, a própria Petros, no caso da Petrobras, né? A FUNCEF, no caso da Caixa, essas instituições financeiras, que, no fundo, são controladas indiretamente pelo setor público, né, acabam interferindo, né, dando crédito, entrando como sócias de empresas, e no caso da Sadia, levando aí a fusão da Sadia com a Perdigão àquela altura e criando a BRF, que existe até hoje. Né? Então, mas a crise chegou aqui no Brasil por quê? Porque o lado financeiro dessas empresas, que são empresas produtivas, elas faziam aplicações, né, nesses derivativos internacionais. Então, por conta disso, a crise chega aqui também, quer dizer, chegou em outros países, chegou em bancos poderosos de outros países, chegou em empresas produtivas de outros países e chegou aqui também. Né? Chegou aqui no Brasil também essa crise através das empresas mais internacionalizadas. Né? Normando, eu vou te passar a palavra, deixa eu só fazer a leitura das mensagens. Tereza Baldas, novo membro, Gilberto Geraldi, mensagem do Antônio Carlos Paciência, Globo News, da boa tarde, a Silvia Ortiz, da boa tarde. Silvia Ortiz disse que quer um desse, eu acho que é o teu copo, Normando. Ela mandou uma mensagem, quero um desse, eu acho que está se referindo ao copo que você mostrou. O Globo News... boa lembrança, né? Há 6 anos, após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019. Jajal manda abraços fraternos para nós três. Cláudio diz muito interessante tudo isso.
Rosária Santos manda uma saudação. Ricardo Albuquerque afirma: os Estados Unidos são a bolha. Né? Eu acho o Wagner Espanhol faz uma pergunta que a gente pode tratar depois, que é a seguinte: boa tarde, companheirada. Qual a importância das criptas? Está falando das criptomoedas, né? Criptas, sim, ele faz um jogo de palavras. Criptas, SIC, moedas, no inflar dessa bolha. Erundina manda um boa tarde, Duni também, dizendo o presidente Lula 2026. Normando, por favor, você com a palavra. Ademar, não sei se era o filme que você tentava lembrar, mas uma dramatização da crise de 2008 que me marcou muito, até pelo linguajar, né, dos diálogos do roteiro, é Grande Demais para Quebrar, né, que dá um retrato bastante sinistro, né, da concertação no plano americano para salvar o sistema financeiro. E no teu texto sobre, lá atrás, a crise do .com, você faz referência a um momento que foi importante para a caracterização da crise, um dos momentos que teria estourado a bolha, ou contribuído para estourar a bolha, que é a tentativa da Suprema Corte de regulamentar, né, as .coms, a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando ela caracteriza a Microsoft como monopólio. Né? E isso tem um impacto, né, no valor subjetivo atribuído às .com. É possível, a primeira pergunta para ti, é possível traçar um paralelo aí com o movimento atual das Big Tech contra qualquer regulamentação e uma eventual intervenção, não na periferia, mas no centro do capitalismo, uma intervenção jurídica ou estatal no sentido da regulamentação e seu impacto para a bolha da inteligência artificial? E uma segunda provocação, né, a você é o seguinte: muito se fala, né, a todo momento, né, nos últimos 5 anos, 6 anos, eu me lembro de uma série de notícias sobre a economia chinesa, né, notícias ocidentais, evidentemente, dizendo que a China está à beira do precipício, que a China é isso, a China é aquilo. E há cerca de ano e meio, né, pintou-se uma narrativa de que haveria uma grande bolha especulativa imobiliária na China, né, e que isso poderia comprometer o crescimento chinês e, consequentemente, boa parte do comércio mundial que está a ele vinculado. Né? Eu tenho uma certa dificuldade aí, recorro às suas qualidades de data. Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar numa economia, não por ser do tamanho da China, mas por ser minimamente centralizada e planificada, a ocorrência de uma bolha especulativa com a dimensão do que foram essas duas crises anteriores, a dos .com e da bolha do subprime, né, 10 anos depois. Queria te ouvir sobre isso, camarada. Tá bom, vamos lá. Vou primeiro pegar aqui os comentários do público, né, e falando da criptomoeda, né? A questão das criptomoedas, elas acrescentam mais um componente especulativo ao processo, porque você passa a ter um ativo que ninguém sabe muito como é que se forma o seu valor e que tem surtos de crescimento e encurtamento, às vezes muito rápidos, né? Então, digamos, essa dimensão pode agravar o problema, né? Pode agravar o problema de uma bolha especulativa nos mercados financeiros conhecidos, assim como lá em 2007, 2008, como agora, o fato de que você tenha tido a ação de instituições financeiras que não são bancos tradicionais, são instituições financeiras meio informais,
como agora você tem a história das fintechs, isso pode agravar o problema, né? Então você está, digamos, incorporando aí elementos explosivos a uma situação no mercado financeiro que já é por si própria explosiva, né? Então eu acho que isso tem que tomar em consideração. A questão da regulação, eu lembro que lá atrás também ninguém queria regulação, né? Então, na crise de 2007, 2008, né, essa crise acaba resultando... A gente tem alguns filhotes políticos dessa crise. Um deles é o G20, que existe até hoje, o outro é o BRICS, né, que também é criado, a gente já teve a oportunidade de discutir isso em outros momentos, né? E o G20, nas suas primeiras resoluções, nas resoluções iniciais, peguem lá as declarações finais do G20, das duas primeiras reuniões, né, das reuniões antes de Toronto, no Canadá, e Seul, na Coreia do Sul, em 2010. 2010 teve duas reuniões do G20, uma no meio do ano em Toronto e outra no final do ano em Seul, né? Aí você começa a sair dessa discussão de regulação. Mas as primeiras reuniões do G20 e as primeiras declarações do G20, elas são muito claras no sentido de que a crise era uma crise oriunda da desregulação do mercado financeiro e o controle dessa situação só poderia se dar com a retomada dos controles financeiros. E aí, digamos, alguns documentos iam mostrando a desregulação que você teria tido desde da grande crise anterior, ou seja, o pessoal olha muito lá para trás, a crise de 29, né? Então, o período lá de 29, os anos 30, quando você teve a primeira explosão, logo na sequência, além da política de crescimento econômico do New Deal lá nos Estados Unidos, você colocou nos próprios Estados Unidos, que não é muito chegado a regulações, você colocou um monte de regulações no mercado financeiro dos Estados Unidos, que foram sendo desativadas a partir do Reagan nos anos 80. Né? Elas foram sendo progressivamente desativadas, né? Inclusive depois também governos democratas, como o do Clinton, etc., foram sendo desativadas essas regulações financeiras. Então, na verdade, mas, digamos, essa discussão ela acaba só acontecendo se a bolha estourar. Se a bolha estourar e acontecer uma crise de largas proporções, aí vai todo mundo dizer que teve um problema de regulação e querer retomar regulações, como fizeram lá entre 2008 e 2010. Né? Depois começam a esquecer. Então, depois os Estados Unidos começou a fazer a sua política de expansão monetária, né, o tal do quantitative easing, né, que era chamado, que no fundo era uma política de expansão monetária, que colocou, digamos, um novo cacife na mão dos jogadores do cassino financeiro. Né, e aí, digamos, o jogo recomeçou, né, sem que você tenha precisado de estabelecer regras de um mínimo de digamos, bom senso nessas operações, ou seja, você pôde novamente continuar agindo de forma irresponsável no sistema, sem regulação e com dinheiro na mão, que o dinheiro foi recolocado pela política de expansão monetária dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente acompanhar, porque a cada momento, se existe uma crise aguda, muita gente quebra, o poder do mundo financeiro, inclusive o poder ideológico, se reduz, né? Passam a não ser mais os donos da verdade, não é? Porque isso é um pouco o que aconteceu, citando esses documentários, né? Alguns documentários. O filme que eu estou falando é mais um filme romanceado da crise, embora ele dê dados muito interessantes, né? Eu acho que se chama Grande Aposta mesmo. Mas outros filmes, né, que são mais na loja de documentários, vão colocar como é que as instituições financeiras, inclusive as agências de rating, né, as agências que fazem avaliação, né, ou talvez principalmente as agências de rating, são responsáveis, porque elas, digamos, seriam, do ponto de vista do capitalismo, do funcionamento do sistema, né? Não, o Estado não precisa regular. As agências de rating dão conta disso. Elas mostram os riscos envolvidos e, como elas sinalizam,
se elas sinalizarem muito risco, as pessoas vão parar de fazer essas apostas de muito risco. Isso não é verdade. As agências de rating, por exemplo, davam avaliações em determinado momento melhores para a Islândia do que para os Estados Unidos, do ponto de vista financeiro. Né? Olha que absurdo. Né? Um país pequeno, acho que tem 300 mil habitantes, talvez nem isso, né? E com uma quantidade de dinheiro muito pequena também, né? E que, digamos, virou um epicentro de uma crise financeira em determinado momento. Né? Mostra a loucura das pessoas. Aí, quando você ia entrevistar os caras das agências de rating, acho que tem um filme, um desses documentários, mostra isso claramente, eles saem de mansinho, eles não querem nem falar sobre esse problema. Né? No caso da bolha do subprime, né, do mercado hipotecário, você tem uma pergunta que alguns dos investidores, especialmente esses que apostaram na queda, eles fazem, que é, digamos, uma parte da queda foi postergada quando a crise já era absolutamente evidente para quem fazia as contas, foi postergada porque as agências de rating simplesmente evitaram de fazer um rebaixamento das notas num primeiro momento. Né? Elas continuaram quando a crise já era evidente e, evidentemente, se elas rebaixassem as notas, elas sancionariam o ganho de quem estava apostando contra, mas isso já era o que todo o mercado imaginava que ia acontecer. Né? Elas só fazem isso quando a maioria do mercado já está apostando contra, ou seja, elas postergam a fase mais aguda da crise. E, evidentemente, tem gente, esses aplicadores, que lá no começo perceberam o problema, eles acabam perdendo dinheiro, porque eles já estavam apostando contra desde o começo. Né? E, na medida que a agência de rating adia a avaliação negativa, eles só começam a ganhar, de fato, dinheiro lá no final da crise, como poderiam ter começado a ganhar muito antes. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente vai ter que olhar se realmente houver uma explosão, especialmente porque o atual governo americano não é chegado à regulação, né? Ao contrário, ele tende a sancionar essas posições das grandes instituições financeiras e das big techs, nenhuma das quais quer muita regulação. Né? Então, a gente só vai ver uma pressão regulatória quando houver realmente uma crise aguda. A segunda questão que você colocou é uma questão muito interessante, porque é como funciona a economia chinesa. Então, lá atrás, nas primeiras crises, as pessoas falavam: isso em algum momento vai atingir a China. Bom, não atinge a China porque, primeiro, a China não tem livre movimentação de capitais. A China se protege. Então, lá atrás, as pessoas falavam: quando é que a crise vai chegar à China? Quando me entrevistavam sobre isso, eu falava: olha, é muito difícil que a crise chegue à China, porque a China não tem livre movimentação de capitais. E para crises de balanço de pagamentos, uma dos sintomas é a fuga de capitais. E isso não pode ocorrer na China, porque a China tem controle de capitais. Não é? Ela não só tem regulação para entrar e regulação ainda mais forte para sair. A China tem um espaço onde a crise pode ocorrer, lembra? A China tem 2 sistemas na prática desde que reincorporou Hong Kong. Hong Kong é uma economia aberta. Né? Hong Kong tem uma bolsa de valores aberta e a crise pode atingir Hong Kong. Agora, a bolsa de Xangai, a China continental, ela é protegida contra a movimentação de capitais. Isso mostra, inclusive, do meu ponto de vista, a importância de você ter controle de movimentação de capitais, tanto para poder, digamos, ter soberania sobre a taxa de câmbio, que de fato a gente não tem, porque tem a conta de capitais aberta, né? Quanto para ter um controle sobre esses movimentos especulativos que podem levar a crises financeiras. O segundo elemento que é importante tomar em consideração é que, no campo financeiro, os grandes bancos chineses, as agências de financiamento chinesas, são públicos. Né? Então, e daí você vê como funciona o que você chamou do planejamento centralizado. Né? O planejamento centralizado ele acaba se dando pelo lado financeiro, né? Que é, digamos, no capitalismo moderno, esse lado que é o mais importante, né? Porque é aí que você pode ter crises agudas e é aí que você
consegue fazer escapar das crises agudas. Trabalhando num universo bem menor que é o Brasil, foi o fato de que você tinha, naquela altura, e ainda tem, instituições financeiras públicas importantes, né, que permitiu ao Brasil administrar, de certa forma, a crise lá de 2008, né, e sair rapidamente da crise. Você tinha essas instituições, não só bancos, né, bancos de investimento, como o BNDES, né, bancos regionais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, financiando o setor imobiliário, o setor agrícola. Né? Então, o BNDES financiando a indústria, e você tinha lá o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o Banco de Desenvolvimento do Sul. Né? Você tinha lá vários bancos regionais que, em conjunto, e essas instituições financeiras importantes, que são os fundos de pensão, que também foram usados, que movimentam bilhões, você, com isso, conseguiu, de certa forma, minorar o problema da crise no Brasil e sair rapidamente da crise, diferente de outros países. No caso da China, isso é muito mais importante, porque aí não são instituições apenas bilionárias, né? São trilionárias, né? São instituições de muito poder financeiro e permitem, a partir disso, que você tenha uma administração muito mais forte. Então, quando você olha para a China, existem evidências que são evidências que mostram a diferença em relação aos outros mercados internacionais e que fazem com que na China, mesmo quando você tenha uma super expansão, e você citou o mercado imobiliário na China, e realmente muita gente avaliava, inclusive os próprios chineses, né, de que você tinha uma bolha, né? Você tinha crescido muito o mercado imobiliário, como foi por toda a Ásia. Né? Isso acontecia também na Tailândia, na Indonésia, no Vietnã, na Malásia, em vários outros países ali da região, aconteceu isso também. Só que a China, ela pode administrar isso porque ela tem essas instituições públicas, não é, importantes. Então, se houvesse uma crise nesse setor, é possível que ela fosse em algum desses outros países, porque eles têm muito menos capacidade de controlar do que a China. Mesmo assim, não aconteceu. E não aconteceu em parte porque a China colocou recursos para evitar que tivesse uma crise em países muito articulados com a economia chinesa, que também era uma forma da crise chegar na China de alguma maneira, que um país muito vinculado à China tivesse uma crise. Não é? Então, a China ajudou a administrar, inclusive criando instituições financeiras no âmbito asiático, não é? Que ajudaram a administrar esses problemas, como o Banco Asiático de Investimentos, não é? Todo o Tratado de Cooperação de Chiang Mai. Né? Então, você tem uma série de elementos que a China desenvolveu ao longo do tempo e que ajuda a minorar a crise na Ásia, como ela está fazendo, por exemplo, com o Banco dos BRICS, que pode ajudar os países BRICS, como ela está fazendo com o acordo de reservas do BRICS, para tentar ajudar. Então, você tem mecanismos que os chineses estão desenvolvendo que fazem parte dessa estratégia chinesa de que os problemas dos seus aliados mais próximos possam ser, de certa forma, administrados, pelo menos no âmbito financeiro. Então, eu acho que quando as pessoas olham para a China, elas têm que perceber um pouco essa diferença. Né? A China tem um capitalismo meio estranho, mas, no fundo, tem, inclusive, nas grandes empresas capitalistas, pessoas ligadas ao Partido Comunista Chinês que contribuem. Então, você não tem só um planejamento macro, mas você tem um planejamento micro no interior das empresas, onde você também tem, de certa forma, essa intervenção da visão estratégica do partido. Isso é muito importante no caso chinês e é muito importante para as pessoas perceberem que pode haver crise na China, mas essa crise terá outras características que não essas características financeiras que caracterizam as crises nos países capitalistas centrais. Ademar, registrando aqui 2 elogios que foram feitos, um pela Estela Bettini, que importante explicação, vale um compartilhamento, e outro da Silvia Ortiz, um tema árido para leigos, sendo explicado didaticamente. Ademar, eu gostaria de, a gente está na reta final, faltam 15 minutos para terminar esse programa,
E eu gostaria de fazer a leitura de um parágrafo que eu acho muito importante para a gente entender os objetivos do mercado e as limitações do mercado para qualquer tipo de projeto nacional, para qualquer tipo de projeto de nação. Eu abro aspas, o mercado aprendeu a negociar promessas com as inovações. O problema, entretanto, não parece estar na inovação em si, mas no modo como o futuro é transformado em ativo financeiro. O tempo é desconsiderado, o futuro vira presente e espera-se que tudo dê retorno instantâneo. A riqueza não se difere no tempo, mas se materializa no presente. Essa compressão do tempo distorce o olhar. Investidores e empresas passam a agir como se o amanhã já tivesse acontecido. Fecho aspas. Ademar, a forma de fazer com que a forma alternativa em relação à ideia de que tudo dê retorno instantâneo passa necessariamente pela existência de bancos públicos, de uma rede de bancos públicos, como você disse, em relação à China, mas também em relação ao Brasil, e há uma política de planejamento que vise não apenas, como o mercado faz, ao imediato, mas também ao médio e longo prazo. É esse o caminho. Vamos tentar finalizar esse programa de hoje tentando dar determinadas trilhas, né, de como, no sentido do texto que você escreveu para o livro que vai ser publicado, né, nos próximos dias, de que o planejamento é fundamental e o planejamento depende do poder público, e é isso que é uma alternativa a essa ideia do mercado que vê tudo como tendo que dar um retorno instantâneo? Então, eu acho que esse é um grande problema desse capitalismo hegemonizado pelo mundo financeiro, não é? Você, na verdade, traz... por quê? Porque você, quando pensa os investimentos, não é? Então vamos pensar, os investimentos eles vão se concretizar ainda, e eles darão rendimento no futuro, não é? Ao longo de um tempo. O que o mundo financeiro consegue fazer, com vários mecanismos, inclusive os derivativos, não é trazer essa renda do futuro ao presente. Só que não existem bens no presente que garantam essa renda e garantam que você possa comprar esses produtos no presente. Quando você traz a renda futura ao presente, você traz também um problema que é o seguinte: não existem aquelas riquezas que vão existir lá na frente nesse momento. Então você faz um investimento, vamos pegar aqui o Normando, que é um sujeito da área de petróleo, não é? Você faz um investimento no... Normando é o homem dos bens imóveis e agora das fontes de energia. Tem um ex-amigo que me chama de milionário e deixou de ser amigo por causa disso, só para registro. Siga, Neymar, por favor. Então, vamos dizer, você faz um investimento para descobrir petróleo, não é? Uma empresa que produz petróleo sabe que esse é só o primeiro passo, não é? Ela vai sondar, ela vai depois ver se o poço é viável, vai fazer investimentos, a produção vai ocorrer dali a alguns anos, não acontece hoje imediatamente. O que o mercado financeiro faz? Ele joga, a partir dessa expectativa de futuro, ele joga a ação da companhia de petróleo lá para cima e transforma aquilo em riqueza do proprietário de ação hoje. E esse cara é como se esse cara hoje pudesse usufruir dessa riqueza, não? Quando aquela produção que vai garantir essa riqueza de hoje não existe. Essa riqueza dele estaria, como o mercado gosta de chamar, a descoberto, não? Mas isso é que é feito. Isso é feito, estou dando um exemplo aqui do petróleo, mas é feito com tudo, não é? Feito com minerais, é feito com produtos, é feito com terras, é feito com imóveis, é feito com tudo, não é? Então isso faz com que... É por isso que lá, quando aconteceu a crise
2007, 2008, as pessoas falavam, né, que existia 10 vezes mais riqueza financeira do que os ativos realmente existentes. Né? Então, se você trouxesse aquela riqueza para nível de hoje, é como se você tivesse que os preços multiplicarem por 10. Né? Porque não existe aquilo que está garantindo aquela riqueza. Isso vai existir em alguns anos se tudo der certo. Né? Então, na verdade, você precisa, para evitar que isso aconteça, né? E para que você voltar a diferir no tempo a riqueza financeira, que você tenha regulações. Né? E essas regulações elas têm que ser feitas pelo setor público. Né? Mais do que pelo setor público, né? Porque não cabe só o setor público nacional. Várias dessas regulações têm que ser regulações internacionais. Né? Porque hoje essa riqueza financeira circula a nível mundial. Né? E isso significaria que você teria que ter mais multilateralismo. E o que faz o atual governo dos Estados Unidos? Não quer que você tenha multilateralismo. Como que você vai controlar a riqueza financeira se os dois países, por exemplo, que detêm a maior parte da riqueza financeira, os Estados Unidos e a China, não se coloquem de acordo de alguma maneira? Né? Então você precisa ter mecanismos de regulação e precisa envolver todos os países e precisa ter elementos externos. Quando a crise explode, o fato de que você tem instituições públicas, instituições financeiras públicas, te ajuda a administrar. Agora, para evitar que a crise aconteça, você teria que ter regulações. E para regular é muito mais difícil. Um país que não tenha, por exemplo, controle de movimentação de capitais, como é o caso do Brasil e como é o caso de quase todos os países do mundo, com a grande exceção da China, né, não tem nenhuma possibilidade de regular o seu mercado financeiro doméstico. Não tem, porque em última instância você vai ter fuga de capitais e isso vai quebrar o seu mercado de capitais, quebrar o seu mercado financeiro. Né? Então, se você não tiver controle de capitais, você não vai conseguir ter regulação financeira. E é absolutamente necessário que você tenha essa regulação financeira exatamente para que você controle esses movimentos no mercado. E nem assim é fácil, porque o mercado financeiro tem uma capacidade de inovação que vai muito na frente da capacidade de regulação. Né? Então, algumas coisas você não vai conseguir regular ou vai regular a posteriori. Né? Talvez depois que tenha acontecido alguma crise, você vai conseguir regular. Então, ainda tem esse problema. Né? Mas eu acho que essa discussão de como que você faz essa regulação é fundamental. E para isso você tem que ter, para que um país consiga fazer regulações, você tem que ter instituições sólidas, capacidade regulatória interna e controle de capitais, controle da movimentação de capitais. E mais do que isso, para você fazer a regulação, uma regulação que afete realmente todo mundo, você precisa ter uma capacidade de regulação multilateral. Né? E essa capacidade de regulação multilateral, com a postura do governo americano, do governo dos Estados Unidos, que a gente está vendo agora em relação a vários temas, em relação à COP, por exemplo, né? a questão da Conferência do Clima que está acontecendo agora, os Estados Unidos está fora. Como é que vai andar uma regulação sobre clima se aí você está falando de fundos climáticos? Os Estados Unidos é um dos principais países do ponto de vista do mercado financeiro. Como é que você vai andar com fundos climáticos se os Estados Unidos não estiver comprometido com isso? Como é que você vai regular essa questão dos fundos climáticos? Né? Como é que você vai regular a redução do consumo, né, de carbono se um dos principais países envolvidos na produção de gases de efeito estufa, que é os Estados Unidos, não estiver envolvido com isso? Então é muito difícil você fazer. Ademar, só um minuto, a gente está chegando ao fim, mas tem uma pergunta do Globo News que poderia concluir esse nosso programa. Mas esses acordos feitos entre os bancos centrais do BRICS não regulam isso de alguma forma? Regulam de uma forma limitada, porque se trata apenas dos países BRICS, né? Então não regulam o conjunto de países. Mesmo você tem uma regulação internacional, né? Você tem o BIS, que é um banco, não é um banco, né? É uma agência de regulação que está em Basileia, na Suíça, que as pessoas costumam chamar de Banco Central dos Bancos Centrais. Né? Os bancos centrais participam. Nem o BIS tem essa capacidade regulatória hoje, né? Que seria esse Banco Central dos Bancos Centrais.
Lá na crise do final do primeira década desse século, né, de 2007 a 2008, o BIS começou a tomar medidas e começou a colocar algumas regulações. Mas isso logo parou quando digamos, a fúria regulatória, para usar a expressão que o mercado gosta muito, né? Quando eles começaram a identificar que começava a ter um excesso de regulação do ponto de vista dos interesses financeiros, eles começaram a limitar a capacidade do BIS, né? Dessa agência regulatória, que é uma espécie de banco central dos bancos centrais, teve limitada a sua capacidade de regulação. Então, e o que existe do ponto de vista dos BRICS, existe para os BRICS, né? Envolve um país importante do ponto de vista financeiro, que é a China, né? Mas se você não regular do ponto de vista do mundo financeiro, Nova York e Londres, só para ficar em dois casos importantes do ponto de vista de mercados financeiros internacionais, você não vai ter uma regulação eficiente, né? Bom, Normando, quer encerrar o programa? Fazer uma última fala? Super importante a gente travar essa discussão. Não é à toa que o tema foi abordado pelo Ademar no texto recente, ainda mais no momento de pressão, né, de livre mercado absoluto, né, e de jogo de político financeiro que os governos periféricos estão sofrendo, né? É só lembrar agora, quando o Ademar abordou a regulação dentro dos BRICS, nas relações de países dos BRICS uns com os outros, que já não aborda a relação destes mesmos países com os demais parceiros comerciais, né? Só aí você já tem um certo escândalo do ponto de vista político em reação ao abandono do dólar, por exemplo, né? Que os Estados Unidos tocam o alarme, tocam o sino da liberdade e tentam contrapor. É uma disputa importante e não é uma disputa meramente econômica, é importante que a gente saiba disso. Agora, passa necessariamente pelo futuro do planeta, pela definição e sobrevivência da espécie humana como um todo, como parte do nosso planeta. E está aí o Tornado do Oeste do Paraná, né, em Rio Bonito do Iguaçu, para nos lembrar disso. Muito bem. Ademar, um grande abraço. Normando, outro grande abraço. Prazer revê-lo. Vamos na luta. Boa noite à nossa audiência. Não percam amanhã, às 15 horas, uma entrevista com o cientista político, antropólogo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, que depois daqueles 2 programas da semana passada sobre a chacina dos complexos do Alemão e da Penha, nos deu uma entrevista ontem, gravada, irá ao ar amanhã às 15 horas, com propostas de solução para essa situação de insegurança pública que nós vivemos, por outros caminhos que não sejam da extrema-direita bolsonarista, fascista, ou seja, propostas no campo da segurança pública provenientes do campo democrático, de esquerda, progressista. Reforço o convite, amanhã às 15 horas. Ademar, até uma próxima. Normando, até a próxima semana. Meu filho já apareceu aqui, é sinal de que a gente tem que terminar. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.